Oi, turma do livro Um Novo Olhar, Ronel Álvares Barbosa. Hoje é seu dia de praticar. Novo amanhecer, novo dia, uma nova oportunidade bendita para todos nós. Hora de colocar em prática tudo o que já aprendemos, tudo o que assimilamos e que auxilia em nossa transformação. Hora de mudar nosso olhar, focar no que interessa, compreender que certas situações apresentadas a todos nós são lições necessárias para nossa evolução como um ser espiritual habitando um corpo material nessa encarnação. Todos, sem exceção, somos dotados de vários talentos, muitas vezes adormecidos, mas com o passar do tempo e das circunstâncias vivenciadas, redescobrimos nossos verdadeiros pontos fortes através do burilamento ainda necessário. Nos aprimoramos e começamos a dar ênfase ao verdadeiro propósito da vida. O nosso convite singelo nesse capítulo é que você possa compreender que todos, sem exceção, podem sim fazer a diferença em sua vida, na vida dos outros e com isso transformar o mundo. Não podemos mais nos deixar influenciar por coisas, pessoas, situações que destoem do verdadeiro objetivo que todos nós temos como dever neste planeta de provas e expiações, ou seja, fazer sempre o nosso melhor. O que tal começarmos a fazer a lição de casa de praticar os verdadeiros ensinamentos morais para os quais o Mestre Jesus nos convida diariamente através do seu Evangelho? Não nos preocupemos tanto com o que os outros ainda possam pensar, ainda fazem, mas sim pensar que está em nossas mãos a melhor oportunidade que temos de ser o condutor da palavra amiga, do amigo que auxilia, que serve sempre de forma despretensiosa, do educador que orienta, que ensina com amor, do respeito por todos, por todas as profissões e profissionais, do respeito às escolhas dos colegas. O mais importante, na verdade, é dividir, multiplicar todo o nosso conhecimento por onde estivermos. Entenda de uma vez por todas que eu, que você, os outros, somos todos filhos do mesmo Pai, que ama incondicionalmente a cada um de nós, com nossos defeitos, com nossos erros e mesmo assim nos respeita, nos perdoa e só nos pede para sermos pessoas justas, boas, humildes, solidárias, caridosas, humanas, acima de tudo, nos lembra que ninguém é melhor que ninguém. Pare o que estiver fazendo, olhe para dentro de si, veja o que pulsa, o que tem de melhor para ofertar e aprenda a espargir toda essa energia por onde estiver. Sei que você tem muito a colaborar, muito a ensinar, hoje é seu dia de praticar. Muitos te aguardam, muitos anseiam por seus conhecimentos. Arregace as mangas, encha seu peito de disposição e mãos à obra. Deus te guarda, Deus te auxiliará. Ou seja, todos nós temos condições de estar colaborando com as outras pessoas, e inclusive com a gente mesmo. Se a gente pegar uma tarefa, como fazia... O que você está aprontando aí? Tá aqui atrás aprontando, para variar. Cadê ele? Olha lá, subiu na cama. Se a gente pegar uma lição que seja, para a gente poder corrigir de algo que deu errado no dia anterior e se esforçar para que essa lição seja feita com sucesso, a gente não precisa fazer muita coisa. Um pouquinho de cada vez. Então hoje eu vou procurar ouvir pessoas. Geralmente a gente não tem paciência para ouvir pessoas. A gente quer falar, mas a gente não quer ouvir. Tem pessoas que vai reclamar da vida, tem pessoas que vai agradecer, tem pessoas que estão passando por algumas situações, umas adversidades, diferente da sua realidade, que talvez você não dê muita importância, você acha que aquilo ali é bobeira, a pessoa está sofrendo por coisa boba, principalmente quando se diz respeito a relacionamentos, as pessoas falam assim, já passei por isso, eu não quero mais isso para mim, e às vezes não quer nem ouvir o outro, e a dor do outro é uma dor que você já sentiu, então você deve ter empatia pelo outro. É um sofrimento pelo qual ele não está sabendo passar ainda. Se você aprendeu, beleza. Então auxilie, ao invés de criticar. Tem muitas pessoas que quando veem alguém sofrendo por amor, que na verdade não é amor, porque o amor ele é recíproco, amor não faz a gente sofrer, como dizia a Legião Urbana, né? A gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, mas tão bonita,
tão inteligente ou bonito, inteligente, e sofrendo por alguém que não merece. Com coisa que a gente tem o domínio dos nossos sentimentos. Se fosse assim, nós seríamos espíritos melhores, mais puros. Nós não temos domínio de nada. Nós tentamos dominar o corpo. O nosso espírito ainda é muito imaturo, é muito infantil. Por mais que a gente já passou por várias encarnações, nós não aprendemos a conduzir a máquina matéria. Essa máquina que nos coloca diante de provas, de situações que o nosso espírito tem que, através do livre-arbítrio, fazer as devidas escolhas e muitas vezes o espírito não consegue escolher, porque, como diz o ditado, a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, é o nosso espírito que é imaturo. A carne é única para todos, o corpo é praticamente igual para todos. A máquina humana, você abre ela, vai olhar fígado, coração, pâncreas, todo mundo tem. Uns com defeitinho, outros sem defeito. Mas a máquina, o corpo, é praticamente igual para todos. Quando a gente vai estudar na escola corpo humano, quando a gente abre livro, pelo menos na minha época, né, livro de 7ª série, que hoje é o 8º ano, tava lá, todos os sistemas que nós temos no corpo, é esqueleto, é músculo, é tudo igual. Então, o que faz cada um ser único? O espírito. Os nossos exemplos de vida, as nossas passagens, nossos conhecimentos adquiridos, nossos laços familiares, de onde nós viemos, a cultura, a educação que é dada àquela pessoa, a máquina é uma só. Só que quem vai conduzir tem uma história, tem um histórico diferente do outro, tem um conhecimento maior do que o outro, um conhecimento menor do que o outro, sabe lidar com situações ou não sabe lidar, ou sabe lidar com uma e não sabe lidar com outra, que nem na escola. Alunos aprendem, alguns rápido, alfabetizar, outros demoram, outros que demoram a alfabetizar sabem matemática de cabeça, não precisa de uma calculadora, não precisa nem de papel. Eu tive alunos que mal sabiam ler e escrever e faziam conta assim no ar. Eu pedi ajuda para eles, às vezes, para resolver alguns pepinos para mim. Então, assim, a gente vê que o grau de espírito não dá para definir. Os próprios espíritos, no livro dos espíritos, eles falam, não dá para definir exatamente quem é aquele que está tão atrasado como aquele que está tão evoluído. A gente tem uma margem, mas exato, quando a Patrícia vai deixar de ser um espírito primitivo e vai passar a ser um espírito um pouquinho melhor, ninguém sabe. Nós estamos atravessando esse momento. Quando eu estiver espírito puro, aí já vão falar, é puro. Mas essa transição, ninguém sabe o exato momento que a Patrícia vai se transformar em puro. Porque o processo é igual para todos. Todos nós precisamos uns dos outros. Então, esse momento de praticar o que sabe é que vai te dar condições de saber mais ou menos onde você está e dar chance para aquele que não está no mesmo momento que você, que ele possa chegar até você. Eu estava num relacionamento abusivo, o último que eu passei. Eu falo do último porque é o mais recente, mas assim, já teve outras situações também, semelhante. Mas o último me fez acordar, assim, para algumas coisas simples, que antes já tinha passado e não acordei. Um amigo ligou para mim num dia que eu falei para ele, eu estou perdendo 13 quilos, eu só como pão com manteiga, café com leite de manhã, depois eu fico à base de água o dia inteiro. Eu estou vivendo um momento assim turbulento, eu não estou conseguindo me alimentar. Eu chego perto do alimento, me dá enjoo, não quero aceitar alimento. O estômago, meu pensamento, ele não está focado em mais nada. Eu estou ficando meio desgostosa, não estou entrando em depressão, mas eu estou no estado depressivo, vamos dizer assim. Eu não tinha vontade de fazer absolutamente mais nada. Eu comecei a me entregar e o corpo começou a reclamar. Eu já tinha poliomielite, a poliomielite começou a acelerar. Chegava de noite, eu via os músculos sendo corroídos, porque eles saltam quando eles estão sendo corroídos. Você vê o processo. Dava aquelas câimbras fortes, aqueles repuxados, e eu via a carne se esfacelando, dá pra ver. É horrível essa doença. A gente tenta levar no banho-maria, numa boa, mas ela é terrível. Se você está com o sistema nervoso abalado, os músculos vão acelerando o processo de degeneração.
E eu tinha contado esse episódio para um amigo, contei para vários amigos, na verdade. Só que uns falavam assim, você é tonta, sai dessa, cai fora. Como se fosse assim, uma varinha mágica que você saísse de um relacionamento e desse tudo certo. Eu olhava as consequências, eu falava, meu Deus, eu vou ficar sozinha de novo, né? Eu e o Mike. Então, a casa é grande, como é que eu vou fazer sem saúde, sem ter uma pessoa do lado? Só que aí, esse amigo virou para mim e falou assim, você cuidou desse cara, você colocou a saúde dele em dia, beleza. Só que você disse que passou mal essa semana. E quando você passou mal, aonde é que ele estava? Falei, dormindo. Falei, mas você chamou, ele falou pra mim assim, você chamou ele pra poder te socorrer? Eu falei, eu bati nele e fui pro banheiro, eu tava passando mal. Ele não acordou. No outro dia, eu tava um pó da rabiola, porque eu não dormi direito, e ele acordou super bem, pulando da cama, como se nada tivesse acontecendo. Olhou pra mim e falou, nossa, você tá ruim, hein? Precisa ir no médico. Como quem diz, eu tenho que ir no médico e ele ia sair pra trabalhar. Então, para ele estava muito indiferente a situação. Se eu estava morrendo, se eu não estava, se eu estava bem, se eu não estava. Aí esse amigo virou para mim e falou assim, você se mata pelo cara, você está ajudando ele até não querer mais, na hora que você mais precisa, ele está lá dormindo, não está te ajudando. Você entregou praticamente a sua casa, as suas condições para que ele viesse ter uma vida melhor, mas o cara não quer sair da lama. Vem cá, Patrícia, o que isso está te fazendo de bem? Então, ele não me deu aquele empurrão assim, do tipo, larga. Mas aquele amigo me fez parar, refletir e pensar sobre aquilo que eu estava vivendo. E em poucas palavras, ele me deu um esporro muito maior do que os outros que falaram assim, sai fora, esse cara não te merece, não sei o quê. Não, ele não fez isso. Porque parece que quanto mais as pessoas te empurram para fora de uma situação, mais você não consegue sair dela. É incrível. Parece que o nosso espírito, ele reluta. Não, as pessoas estão erradas, né? Elas estão tendo uma visão assim muito simples, não é tão simples. E esse não. Não era um amigo assim tão íntimo, tão próximo. Era só de bom dia, boa tarde no WhatsApp, até então. E quando ele parou, aqueles 15 minutinhos de áudio comigo no WhatsApp, que ele me fez pensar sobre o processo que eu estava passando, eu falei, você tem razão, né? Até onde você falou, eu consegui acompanhar o teu raciocínio. Eu consegui entender. Você tem razão. Lógico que a conversa não foi só isso que eu tô falando para vocês, mas em poucas palavras, em 15 minutos, ele me fez refletir sobre aquela situação, porque creio eu que ele já deve ter passado. Então ele se colocou no meu lugar, ele me fez pensar, refletir para depois agir. Diferentemente daqueles que falam, sai dessa, tal, porque dependendo de como as pessoas falam, você se sente ainda mais lixo. Você fala, nossa, será que eu sou tão mole assim, que tá todo mundo vendo e eu não consigo enxergar? Então é tão importante uma pessoa que venha praticar o bem perto da gente, com paciência, com ouvido, com o coração aberto. Então, praticar o que nós sabemos até hoje não é praticar coisas mirabolantes, fazer por 300, 500 pessoas. Não, faça por alguém que está aí do teu lado agora. Alguém que ligou para você hoje e falou, tá tudo bem? Mas na verdade, essa pessoa quer que você pergunte a ela se tá tudo bem. Às vezes nós temos pessoas no dia a dia que falam bom dia pra gente, que responde o bom dia, mas não tá sendo um bom dia para elas. Eu tenho mania de quando em quando, na minha lista de transmissão, que eu faço uma lista de transmissão todos os dias. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu mando vídeo, mando piada, mando mensagem pronta, mando alguma coisa por escrito, figurinha. Eu cutuco meus amigos o dia inteiro. Se eu puder, ou se não é o dia inteiro, pelo menos todo dia eu marco minha presença ali. E eu sei que às vezes tem gente ali que vai responder, tá tudo bem, mas não tá. Aí eu insisto, aí eu escrevo embaixo, tá tudo bem mesmo? Faz tempo que a gente não conversa, como é que tá as coisas, né? Aí já começa a soltar alguma coisinha. Quando eu ouço um amigo meu, eu me coloco no lugar dele. Eu falo, essa pessoa, eu podia estar passando por isso. Então, a prática de fazer o bem é, às vezes, só ouvir. Às vezes, a pessoa não quer que você fale nada, só quer que ou falar. Você só ouvindo uma pessoa, às vezes, você está ajudando muito. Por que existe CVV? Há tantos e tantos anos. Pessoas ligam no CVV para desabafar, porque às vezes não tem um amigo para isso. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, não. Quando eu cheguei no fundo do poço desse relacionamento que eu tava, eu cheguei a ligar no CVV. Só que a ligação foi cortada, porque onde eu tava não tinha internet direito.
E eu não estava ligando porque eu queria me matar, eu queria alguém que fosse ímpar, que não soubesse da minha história, para eu poder contar a história do jeito que estava acontecendo e ser avaliada, autoavaliada, me ajudar a arrumar uma diretriz. Eu não consegui chegar até o final da ligação, mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso não. Às vezes é necessário você falar com pessoas que não te conhecem. Porque quem te conhece vai falar assim, poxa, eu não acredito, você entrou nessa de novo, então você está fazendo isso, poxa, eu não acredito, você é tão inteligente, você sempre escuta essas coisas. E isso não ajuda muito no momento de tristeza, de angústia. O que vai ajudar é isso que eu falei, a pessoa fazer você pensar, a pessoa fazer você refletir sobre tudo em sua volta, para você, através do seu livre-arbítrio, tomar a sua atitude. Porque se você fizer algo que alguém falou para você fazer, de repente isso não dá certo, ou então você retoma um relacionamento ou uma situação que não estava te fazendo mal, e de repente retoma e dá certo, você vai falar assim, poxa, se eu tivesse ouvido aquela pessoa, eu estava lascada, porque a pessoa falou para mim largar meu emprego, ou largar aquela pessoa que estava me fazendo mal. Aí, se eu tivesse ouvido ela, eu tinha me dado mal, porque agora eu voltei e deu certo. Então a gente não pode dar aquele pitaco do tipo vai ou não vai, faz ou não faz. A gente só tem que ouvir e fazer a pessoa se centrar. Quando a pessoa se centra, aí ela vai refletir de verdade. Porque geralmente a gente está fora do equilíbrio quando a gente está em situações assim, que a gente precisa tomar uma atitude e não sabe o que fazer. Então a gente precisa equilibrar a pessoa, mandando uma música, mandando uma prece. Aí eu acredito que as coisas andam. Então praticar o que nós sabemos, em razão do bem, é fazer coisas simples. A pessoa está lá sozinha na casa dela, é uma senhora, vive abandonada, não tem ninguém em volta. Compra umas flores, se ela gosta de flor, compra umas flores, leva para ela de surpresa. Às vezes eu ganho o sorriso de alguém, eu ganho meu dia, gente. Eu sou uma pessoa hiper simples. Tudo e qualquer coisa me agrada. Um abraço, um carinho. Agora mesmo, eu tava vindo da hidroginástica, é que o Mike tá bem na frente da gaveta, aqui não vai dar pra me mostrar pra vocês. Se eu tirar ele, ele fica andando aqui, me atrapalha. Bom, na gaveta onde o Mike tá deitado aqui, tem uma bolsa que eu ganhei hoje. Eu tava lá na hidroginástica. Aí uma amiga da hidroginástica foi lá e colocou um saco dentro da minha mochila. Eu achei estranho, mas eu falei assim, não é pra ninguém ver, então tá bom, né? Chegou em casa, eu abri o saco. Era uma bolsa lá dentro que ela faz com a mãozinha dela. Então, quando você ganha um presente sem esperar, não é meu aniversário, não é dia das mulheres, não é nada. E essa pessoa tá te presenteando logo cedo. Algo que ela faz, artesanal, com o carinho dela ali. O que mais que eu posso querer no dia de hoje? Eu já ganhei meu dia, já tá pleno. Então, às vezes a prática do que você vai fazer a pessoa é algo tão simples nela, na simplicidade dela tá fazendo algo assim tão pequeno, mas para o outro que está recebendo aquilo eu ganhei um fôlego tão grande quando eu cheguei em casa, abri, porque ela, pelo que eu vi, não era para abrir na frente de todo mundo, ela colocou quietinha, né, na mochila, então eu vim abrir quando cheguei em casa. Quando eu abri aqui em casa, que eu olhei, falei, meu Deus, mas é doida. Fez uma sacolinha linda, uma bolsa linda, de cordão, de barbante para mim. Então, tem carinhos que não tem preço, tem valor. E é muito importante quando as pessoas demonstram carinho. Não precisa ser através de presente assim. É lógico, quando é assim, é gratificante, porque além de tudo você vai guardar aquilo com muito amor, com muito cuidado. Eu sou muito cuidadosa. Eu tenho aqui em casa um tipo de um museu. Quem vem aqui eu faço questão de levar lá nessa salinha onde tem inclusive uma porta de vidro, que é para mostrar, não por questão de orgulho, nada disso, de vaidade, mas as coisas que eu fui ganhando ao longo da minha carreira enquanto professora. Então eu tenho lá troféu, tenho medalha, tem carro, uma miniatura de carrinho da SAP, tem caneca que eu ganhei dos batalhões por onde eu passei e trabalhei. Então, eu guardo tudo aquilo, né? E as crianças, as cartinhas que eu recebi a vida inteira, chega um momento que elas vão amarelando e apodrecendo. Aí eu fiquei com medo de perder aquelas cartinhas. Eu tirei foto de todas as cartinhas que eu ganhei ao longo de 32 anos e guardei num CD. Então, se um aluno me procura, como me procurou há muito tempo atrás, ele, professora, a senhora tem foto da gente? Da nossa turma?
coisas que nós ganhamos, que a senhora deu de presente pra gente, ou coisas que a gente deu pra senhora. Eu falei, tenho tudo. É só abrir o CD que vocês vão achar. Tem tudo registrado. Porque são momentos que não pode deixar passar. No dia que eu não estiver aqui, eu tenho certeza que vai tudo pro lixo. Porque não vai servir pra ninguém. São coisas que serviram pra mim. Pra minha construção de história. Pra minha alegria de viver. Coisas que as pessoas fizeram para me agradar, para me elevar em momentos, às vezes, que, sabe, eu chegava na sala de aula um pouco abatida, triste, devido às adversidades do dia a dia, vinha um aluno e me dava um bombom. E escrevia lá, professora, eu quero que o seu dia seja ótimo. Eu tirava a foto daquele bombom, daquele bilhetinho e guardava, ou seja, aquele dia eu cheguei ruim, mas o aluno me fez ficar bem. Então são momentos assim que eu não vou voltar lá. Eu não vou conseguir ter aquela criança do meu lado. Hoje, crianças que passaram por mim estão com quase 30 anos de idade. Então, eles cresceram. Aquele momento nunca mais eu vou ter. Mas a lembrança daquele momento eu faço questão de guardar. É importante demais para a gente ter bons momentos. São os momentos que a gente está colocando gasolina nesse carro que às vezes capenga, né? Nosso corpinho aqui, às vezes falta um pneu, falta uma gasolina, falta um óleo. E o agrado das pessoas, o ouvido, o carinho, a amizade, a cumplicidade, a empatia das pessoas, elas são aquela injeção que o carro precisa para andar. Então, eu acredito que dentro desses 5 anos que a Google me dá para ter vivido com a poliomielite e eu já estou no 8º, não é à toa. O carinho dos meus amigos, a alegria deles em relação à minha vida, as orações que eles fazem por mim. Então, tudo aquilo que eu recebo, eu creio que esse texto está dizendo para a gente fazer. Então, estou dando exemplos de coisas que pessoas fizeram para mim, que eu procuro fazer. Eu aprendo com elas. Não precisa ser alguém tão inteligente para ouvir alguém. Não precisa ser alguém tão rica para poder dar uma bala para alguém num dia. Lembra quando a gente era criança e as nossas paqueras eram feitas com aqueles papelzinhos de bala que vinha da Frigel, se eu não me engano, né? Que vinha escrito assim, hoje você tá bonita, né? Eu queria só um beijinho seu. Então aquelas balinhas, elas são na verdade gotinhas de alegria na vida das pessoas. Hoje eu não vejo mais balinhas desse tipo, acho que nem tem mais. E as pessoas perderam o hábito de escrever. Elas só fazem mensagem pronta, copia, cola e manda, né? Quando fazem isso, tem pessoas que esquecem de dar um bom dia. Que custa responder um bom dia? Ah, mas aí ela tá mandando para 160 pessoas, não é só para mim. Não interessa, você tá no meio de 160 pessoas. Você é importante para ela, é por isso que ela tá mandando para você um bom dia. E as pessoas não entendem isso, elas querem exclusividade. Aquela exclusividade, às vezes, também não vai ser tão direcionada como foi para 160 pessoas, porque quando você escolhe uma mensagem para 160 pessoas, como é o meu caso todos os dias, eu escolho o melhor, que vá para todos o melhor. E eu já tive pessoas que dentro de uma lista de transmissão falaram para mim assim, Patrícia, eu prefiro que você me mande sozinha. Aí o que acontece? Eu lembro de mandar para 160 e aquela ali, às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro, passa batido. Então eu deixei de dar tanta atenção para aquela pessoa por falta do quê? Dela ter o bom senso de entender que aquelas 160 pessoas, ela faz parte de um grupo de pessoas importantes para mim. Eu não estou menosprezando, pelo contrário. E quando é exclusiva, aí eu já posso esquecer. Aí eu já posso não chegar até ela. Porque eu vou responder a 160 e aí eu não lembro de mandar para ela. Então não é por maldade, não é pelo desejo de, eu vou dar o troco, agora ela quer exclusividade, eu não vou fazer isso. Não, é que no nosso dia a dia, hoje, pela tecnologia, ninguém mais escreve cartinha. Antes a gente tinha um grupo de 5, 6 pessoas. Hoje a gente liga a internet, o Face é 500 pessoas, o WhatsApp é 100. Então é um momento de muita interação. Aqueles que dão atenção, seja como for, eles são verdadeiros amigos. Eu tenho um amigo que levanta 4 horas da manhã para trabalhar e ele já manda mensagem para mim 4 horas da manhã. Ele sabe que eu tô dormindo. Mas na hora que eu acordo, eu já vejo lá, a mensagem dele é a primeira. Assim que ele levanta, ele já manda. Se ele tá mandando para 200 pessoas junto comigo, não me interessa. Eu sei que a minha mensagem chegou 4 horas da manhã. Ele lembrou de mim, é importante. Ele tá praticando algo de bom, ele tá me dando bom dia e eu acordo com bom dia.
Tem uns que brincam comigo todos os dias de manhã. No dia que não brinca, eu cobro. Eu falo, o que aconteceu? Por que não tá me falando aí umas besteiras logo cedo? Quando eu dou risada logo cedo por causa das besteiras que vocês falam. Se não falar, eu não dou risada. Condiciona a gente no dia a dia com aquela prática do bem-querer. De estar naquele grupo, no meio daquelas pessoas que transmitem coisas boas. Se a gente fizer o contrário, também vai dar. Se eu aprender a falar com todo mundo sobre problema, dor, questão de falta de saúde, falta de emprego, violência, política, as coisas estão altas, o preço está absurdo. Se eu pegar para falar essas coisas numa lista de transmissão de 160 pessoas, eu vou movimentar uma energia para lá de negativo, porque todo mundo vai entrar no meu embalo. Então, se você não quer essa energia negativa, pratique coisas boas. Faça uma lista de transmissão no seu celular. Manda, você tem 10 pessoas no seu celular, manda todo dia mensagem boa para essas 10 pessoas. Você vai ver o quanto isso é gratificante. Pessoas vão falar para você assim, nossa, quando eu demoro um pouco mais para fazer o áudio, que antes de fazer o vídeo, eu faço o áudio para os meus amigos no WhatsApp. Agora nós estamos estudando o Pão Nosso. Às vezes eu demoro, vou fazer essa leitura lá para as 3, 4 da tarde, depende aqui se eu tiver alguns contratempos em casa. E tem gente que me cobra. Patrícia, cadê a mensagem de hoje? Estou esperando até agora e não chegou. Então eu acho incrível isso. É uma prática que eu tenho de fazer o bem às pessoas que elas já ficam aguardando aquele momento. Então procurem. Né? Nós temos uma lista enorme de situações pequenas para praticar o bem. E se a gente começar nos pequenos, nós vamos fazer nos possíveis e daqui a pouco nós estamos fazendo coisa que a gente nem imaginava que era capaz de fazer. É bem por aí. Francisco de Assis disse isso e é verdade. Vamos lá. Bom final de semana para todos e mão na massa.